Mensagem da Palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15 ao 29. Diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem tudo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não executa, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como autoridade e não como os escribas. Louvado seja o nome do Senhor. Salvação é de graça, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não tem como comprar. Aleluia. Não é pelo que o homem faz ou deixa de fazer. Vai Deus, ele já fez tudo. Mas é por aquilo que Deus fez em Jesus Cristo no Calvário. Aleluia! Glória a Deus. E aí eu fico, isso me aperta, amados, isso me aperta de tal maneira, porque aí o Espírito nos leva, amados, ali ao que está em Hebreus, quando fala assim: como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Glória a Deus. Como estamos cuidando da nossa salvação? Nós vamos ter que prestar contas, amado. É a Escritura que fala: nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E precisamos deixar todo o embaraço, o pecado que de perto nos
fustiga. E buscando o Senhor. Aleluia. Aleluia. Clamando por Ele, pedindo a sua ajuda. Não olhando nem para a direita, nem para a esquerda. Se olhar, vai achar problema em todo mundo, está acabando. Problemas na terra, graças a Deus. Nós estamos indo, né, irmão Miguel? Desejamos melhorar. Amém. Não tem problema, não. É? Quem está entendendo a revelação? Ô, glória! Ô, glória! Nessa andada daqui para cá, lá não tem problema não. Porque o problema ficou aqui. Sabe quem é que é o problema? O problema é eu. É o eu. Interpõe entre você e o Senhor. É o eu. Começa a ser o Senhor ali no seu coração. Mas o coração não tem lugar para dois tronos. Ou é o Senhor e a sua bondade. Quem está entendendo a sua justiça? A sua misericórdia. Ou é o ego que é mau, que é corrupto, que é perverso. Que não conhece, e se conhece o bem, não faz. E isso é tão intrínseco na vida humana, no ser humano, que Paulo chegou a dizer a nós aqui em lágrimas, eu creio ali, assim, olha, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, eu faço. Quem está entendendo, irmão? É algo tão, é aquilo que é ligado ali à natureza humana. Eu fiquei hoje meditando sobre uma questão que dá uma explicação para isso, Rafael. Que todas as cartas, as 7 cartas, 7 igrejas, todas as cartas terminam assim: ao que vencer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, se há essa expressão ali, esse cuidado de em todas elas aparecer ao que vencer, é porque nós estamos numa luta, nós estamos numa batalha. Quem está entendendo, irmãos? Nós estamos numa batalha. O reino dos céus é tomado por esforço. Se olhar Apocalipse 21, 8, você olha os tímidos, os covardes. Não entra não. Será que temos sido tímidos? Temos nos acovardado? Temos nos tornado feiticeiros? Idólatras? Mentirosos? É para considerar. A nossa vida, Jesus vem dizendo, pode ser ali uma carta aberta. Paulo chega a falar sobre isso também. Nós não precisamos de carta para o Protão, porque precisamos da carta, meu Deus.
Nós somos a carta. Será o que alguém está conseguindo ler na nossa vida, hein? Sabe que tem coisa na nossa vida, Jesus tem misericórdia, que precisa dali do Senhor, que tem todo o poder ali, Ele passar um borrão ali para ninguém na nossa parte, que se eu deixar o mundo ver, se eu deixar isso aqui ser publicado, acabou. Como estamos? Colocando em prática a palavra de Deus? Vai a Deus. Deus não é comida nem bebida. Mas alegria e paz. Gozo do Espírito Santo. Quem está entendendo, glorifica o nome de Deus. Esse louvor que achei que a Cacilda nem conseguia capaz de cantar ele aqui no final, porque ele repetiu várias vezes ali, né? Pedindo renovo. Glória a Deus. Glória a Deus. Todo dia nós precisamos passar por um ajuste diante do Senhor. É interessante uma coisa. Um ajuste diante do nosso Senhor. Quem está entendendo, irmãos? O nosso Deus. O soberano, o soberano dos céus. Aleluia. Eu falo, tanto que se eu gritar, é uma coisa que não tem jeito, né? Mas dá vontade de gritar. Aquele que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Deus de Israel. Ei, glória! Aleluia, Jesus! Explode, né? Nessa noite, explode. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu converso com ele, eu tiro o privilégio, ainda que pode ser o privilégio de ouvir ele falar. Amém. Estava no ônibus, à tarde, entre um ponto a outro, na obra do Senhor. Aí estou ali olhando, de repente eu olho para o céu, estava aquele céu bonito, aparecia aquelas luzes assim, prateadas, uma coisa linda. Aí eu estou olhando aqui, o Senhor fala assim, Elias, e fala para você nessa noite. Compartilhe para cada um de vós outros nessa noite. Aleluia. Elias, a minha glória enche todo o universo. Glória a Deus. Sai, cara. Só tem glória. Poderoso. Deus de Isaac. É Deus. Graças a Deus para Deus. E aí o Senhor falou de novo assim, Elias, nessa tranquilidade sobre Elias. Todo o império das trevas não passa de pontinhos minúsculos diante da minha glória. Aleluia. Quem está entendendo a vida da sua? Fique de pé e glorifique o nome do Senhor Jesus, o Rei da glória. Deixa eu o Rei da glória. Aquele sim. Aquele que não tem glória é
Mas ele não tem nem vergonha. Aleluia. Glória a Deus. Estou tirando fazer isso tudo. Que é o Euzinho, tá? Vocês estão pensando que é o lixo, né? Glória a Deus. Não. Eu vou dizer o nome dele. Aquele que. O Euzinho. Glória a Deus. Vai pro caixão. Amém. Acho que é. Porque se Deus nós já morremos com Cristo. Se já morremos com Ele, ô meu irmão, Glória a Deus. é certo que com Ele viveremos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Graça te dou, Cristo. É brincadeira. Glória. Graça te dou, Cristo. Santo, santo, santo. Se a carne estiver viva, o salvo vai. Nós vamos estar renovados. O que você quer ter? Essa experiência continua, né? Eu, de repente, eu até falo o testemunho completo da igreja. Porque, na realidade, diante do testemunho, eu só estava vendo a glória. Mas nós estamos aqui ainda. Tem coisas que o Senhor deixou que você tem que fazer. Amém. Ele podia fazer, mas ele deixou para você fazer. Foi assim no túmulo de Lázaro. Ele podia chegar lá e só pensar a pedra sair. Mas ele falou. É interessante, né? Porque aquela pedra era uma solução aos olhos dos homens. Aquela pedra, solução do homem, impedia que o cheiro, o mau cheiro, saísse. Às vezes tem solução do homem, amados, que até pode parecer vir ali. Pensamentos do homem que podem parecer vir uma solução ali, mas na realidade aquilo está impedindo a carniça de feder. De mostrar o verdadeiro estado do que está lá no interior. Aí um capa com a roupa. Mas os frutos pela roupagem, pela aparência do lado de fora, está tudo bonito, mas os frutos não correspondem. Porque o interior que está encoberto pelo homem está cheio de coisas sanadas. O Senhor manda tirar a pedra. Glória a Deus. Será que tem alguma pedrinha que impede Jesus de agir? Ou ele é Senhor de tudo, ou não é Senhor de nada. Aleluia. Tem alguma pedrinha que impede, pedra, sabe, uma pedrona, né? Que impede o Senhor de agir no nosso coração? Para a gente tomar uma decisão, uma posição firme diante do Senhor, porque nós estamos numa batalha, a promessa é para os vencedores, ao que vencer. Aleluia. Meu Pai, Ele é glória. Tirou, Vai obedecer, né?
obedeceu, tirou a pedra, aí a palavra entra. Lázaro, sai lá fora. E o Lázaro saiu. Que coisa. Porque para todos ali estava morto, mas pela palavra saiu vivo. Quem está aqui, meu irmão? Brincadeira não, às vezes é o contrário, né? O que todos pensam que está vivo, está morto. E o que pensa que está morto, que não tem mais jeito, pela ação do Senhor, Ele faz para todas as coisas. Aleluia. Quem está entendendo aqui, pessoal? Amados, isso requer um trabalho. Isso requer uma busca diária, constante. Aleluia. Tínhamos uma palavra maravilhosa que ontem, o irmão Adelino, apresentada ali no capítulo 6, né? É isso mesmo, capítulo 6 aqui. Aleluia. Apresentando 3 situações: a oração, que é a oração do Pai Nosso, o jejum e a esmola, a caridade. Aleluia. São 3. Mas esses 3 precisam estar no fundamento, que é a palavra de Deus. Aleluia. Porque se tiver a oração, você ter muita oração, pelo mundo falar. Jejum, muito jejum. Tem até desfigura o rosto. Deixa ficar remela, olheira. Anda até com a asa caída, né? É assim. O Jururu que fala assim. É assim. Fala até, não aguenta nem falar de não. Eu já vi um homem, né? Um homenzinho de Deus, de pequena estatura. Ele pregava num lugar, num dia que ele estava com um desarranjo intestinal, que não parava nada, nem água parava. Estava presente ali para vê-lo pregar numa praça. E exatamente naquele momento ali o microfone estragou, o som estragou, ele teve que pregar sem microfone. Mas o Senhor tinha falado que ia pregar ele. Glória a Deus. E ele foi na obediência pela fé. Quando ia passar, ali a palavra para ele tal, que fizemos a oração para entregar para o irmão, senti que desceu aquele tubo de fogo no lugar. Aleluia. E o calor é esse, ele voltar. Glória a Deus. Quando ele começou a falar, isso foi na praça de vida. E a gente, do ponto da praça, dava para ver a entrada da cidade, a entrada do lado de lá. Certo? Só sei que quando ele começou a pregar na praça, com os louvores, não estava, né? Está tudo normal. Mas quando ele começou a pregar, um homem, barriga desarranjada. Né? Quando ele começou a pregar, o pessoal saía, como se fosse lá na rua do Rosário, lá. Ele saía e vinha da esquina para saber o que estava acontecendo na praça. O que está acontecendo? Quem está entendendo, irmão? É glória a Jesus, é glória a Jesus. Às vezes eu fico pensando, Senhor, não tinha microfone, não era.
Moisés falando com aqueles milhões de pessoas, Jesus pregando. Só subiram o ponte, é mais de 5 mil, né? 5 mil homens. Fora a mulher que estava uns 15 mil, pregando sem microfone. Quem está entendendo? Levanta a sua mão. Jesus maravilhoso. Vai errar Davi. Até nós estamos no amor falando. 42. X, glória a Deus. Quem está entendendo? Glória a Deus. Glória a Jesus. E ele é o mesmo ontem. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E não mudou. E ele falou, irmãos, falou para nós de sua igreja. Falou assim: é-me dado todo o poder do céu e da terra. Aleluia. E deu a comissão: vai e prega a minha palavra. Do jeito que recebeu dele, amados. Porque assim, aí é que está o problema, que a mudança, o homem acrescenta uma mentira. Acrescenta os custos. Eu fico impressionado, eu tenho que arrumar uma base para um curso para batizar. Eu não sei. Paulo batizou o carcereiro que se converteu naquela noite. O Paulo batizou ele na madrugada, ele era uma família dele que aceitou Jesus. Quem está entendendo, irmão? O Felipe batizou. Eu nunca. Parou a carruagem ali e tal. Eis a hora que ele batizou ele. Acabou para Jesus. Glória a Deus. Será que o Felipe viu eu novamente? Eu creio que não. Aqui não. Quem está entendendo, irmão? Vamos lá. Quem está entendendo, levanta a sua mão e glorifica. Outros que nós fazemos, irmãos, palavras que pegamos, que o reflexo, o resultado vai ser lá, o fruto vai ser lá. Vai Jesus. Isso é um fruto que permanece. Vai, Pai eterno. Graças a Deus, Pai. Frutos bons. Toda árvore boa produz frutos bons, ou bons frutos. Toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Irmãos, só no Senhor. Amém? Se entrar alguma coisa do homem, já dá uma atrapalhada ali. Só o Senhor. Irmãos, às vezes eu posso, falar alguma coisa ali, de repente eu peço que me dá graça para não falar, mas aí, de repente, aquilo atinge o tempo e tal. Não. Amém? Que seja só o que ele tem para nós nessa noite. Amém. Essa verdade que nós estamos numa batalha. A promessa é para o vencedor. O reino de Deus é tomado pela força. Porfiai por entrar pela porta estreita. Aleluia. Essa é a proposta do céu. Aleluia. Primeiro, a porta estreita, o caminho estreito. O fardo não pode ser grande. Porque o caminho estreito não vai caber um fardo grande. Aí por isso, se eu fosse o fardo, é leve. Quem está entendendo, irmãos? Mas se tiver no caminho largo, na porta larga, o inimigo pode colocar ali a quantidade de carga que ele quiser. Ele só joga mais, pode jogar mais.
Que perigo. Que perigo. Que necessidade de clamar ao Senhor Jesus, me ajuda. Me ajuda a romper em fé. A fé não é aquilo que está na expectativa, é em esperança, creu contra a esperança. E aí? A fé não está na expectativa daquilo que é possível, não. A Escritura fala de Abraão, que ainda era Abraão ainda, né? Já com quase 100 anos de idade, e a promessa estava ali, ó. Ele ia ter um filho com Sara, e a Sara também já velhinha, que chegou até a rir, quando o anjo falou, né? Falando com Abraão que ela ia ter um filho, ela deu, né? Aí, não li não, né? É assim, o negócio da brincadeira não, né? Você riu, né? Ela não riu. Eu sim. Não diga se você riu. Depois do tempo determinado ali, Aleluia. estava Lois aqui. Que coisa maravilhosa. Porque Ele é poderoso para cumprir a sua promessa. A nós cabe perseverar. Não é, irmãos, não é perseverar como ali o religioso fariseu, ali está fechado. Não, amados, é com alegria, com gratidão. Você dá glória a Deus, você agradece a Deus, Senhor, muito obrigado, Jesus, por tudo. É por misericórdia, Senhor. E quem se dá causa de não ser construído. Você quer estar aqui para o Senhor, guardou, obrigado. Me ajuda. As coisas ali, na saída do Egito. Quantos problemas? Quantos obstáculos? Que humanamente falando, já era para desistir, não acabou, nós vamos morrer aqui mesmo, acabou. Vamos morrer aqui mesmo. Deus estava enganado que demorou para Abraão, que ia dar para ele aquela terra lá em Canaã. Para ele, ele não estava enganado, porque ele deve ter enganado, né? Vamos morrer aqui. Moisés falou primeiramente, o negócio aumentou, o jugo aumentou, o chicote no lombo e tal, e produz mais tijolo, que negócio todo vocês estão querendo encerrar agora, apertou, todo apertou mais, aí o povo ali, mas alguém estava confiando, quem está entendendo? Alguém estava confiando, o líder estava confiando ali, e o Senhor ia tirá-los dali e levar para Canaã. Interessante que alguém estava falando uma vez sobre a questão do travesseiro mar vermelho, e aí, doutor, todo, né? Assim, ó, isso aí é um absurdo. Você está falando, você não tem conhecimento. Na época, não sei o que lá, no ano que o mar vermelho vai estar lá, o que? Vai ter 50 centímetros de água, 1 metro de água igual. E como é que você fala aí que o povo passou e tal, pessoal, então o milagre aumentou, então, graças a Deus, velho. Porque o Senhor de Israel passou, né? Beleza. Ele passou o pé de chute, né? Mas o Senhor é maravilhoso, porque conseguiu formar o exército de Faraó em 1 metro d'água. Glória a Deus! Quem sabe que quer dar palmas para Jesus? Ele é maravilhoso. O Espírito Amém. Vamos. Glória.
Irmãos. Os que saem por conta própria. Vão chegar onde não querem. Aqueles que ouviram o convite do Senhor Jesus e o primeiro ensinamento de Jesus, se quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, encontre a sua cruz e siga-me. Aleluia! Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, você vai encontrar descanso da sua alma. Aleluia! Que ouviram este convite. Esta maneira estabelecida, se quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. E todos os cruz. Eles ouviram, sabiam e ouviram, mas agiram diferente. Eles vão chegar no lugar onde eles não querem chegar. Se você quer entrar para a glória celestial, se você quer o arrebatamento, Aleluia! é do jeito dele. Aleluia! Nessa noite o Senhor está querendo, irmãos, ali circuncidar corações aqui, deixar ali o selo do Espírito, a marca de propriedade. Fala que o que duvida é semelhante às ondas do mar que é levado da trabalho. As coisas do ciclo é levado de um lado para o outro. Não precisava que é levado do inverno. Quando você confia no Senhor, porque você confia no Senhor. E o Senhor fica impressionado, porque impressões falam assim: eles são como um monte de Sião, que não chamava, mas tem a nossa oração. Pode tudo ruir os lados, não? Tudo. Ainda que a terra se mude, ou os montes se abalem, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente em cada garganta. E a nossa bandeira, a nossa bandeira. Amém. E aliás, quando eu faço menção do Salmo 46, eu lembro também, é interessante, né? Os meninos que o Senhor me deu, o que o Senhor me deu. Há muito tempo. Ainda estava trabalhando lá no posto de São Paulo de Castelo. Aí, de repente, ali, saiu de uma rua, que era rei da Roeira, né? Estava fazendo patrulhamento e tal. Aí estava andando, passando no posto, e de repente, o Senhor, o Senhor começou a chegar, esse menino de uma maravilhosa. O Senhor disse: volta, lá vai para a máquina aí. A máquina aí faz, espera. Aí o Senhor me deu louvor. Porque tá dando, né? É sério. Eu falei: de repente eu vou cantar, ensinar o poder. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, não temeremos, ainda que a terra se mude ou os montes se abalem, pois Ele é, sim, Ele é, e sempre será o nosso Salvador. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Eu andando ali, comecei a ouvir, uma coisa boa. Amém? Que coisa maravilhosa. Irmão. Irmãos, desde o dia ali, quando a gente deu o nosso primeiro passo para Jesus. Vamos pedir ao Senhor para que essa libertação aconteça diariamente. A gente está aí mesmo mais novo do que quando lá, mais renovado, mais esperançoso, mais comprometido. Jesus renova, Senhor. Se não vai distrair com uma coisinha aí perto que você fala. Esses aqui, os quais foram falados aqui, muitos me dirão aqui, Senhor, mas fizemos isso, fizemos aquilo. Imagina o Senhor responder: nunca vos conheci. Renova-me, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ó, que o Senhor renova essa noite, nesses dias. Só de falar aqui, eu vi um louvor, só eu senti até o coração dar uma batida na hora. Assim, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Glória a Deus. Bem-vindo, Pai. Seja bem-vindo. Isso é coisa muito especial. Aí, glória. Aleluia. 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 Quando tudo está se corrompendo lá fora, mas ali há um particular, há um tesouro particular do Senhor. Esse tesouro está posto sobre a rocha. As coisas velhas passaram, novo céu, nova terra, Pai. Vai Jesus, bendito teu nome. Glória a Deus. Glória a Ele aqui, Pai. Como se os nossos pés estivessem firmados numa plataforma que a palavra de Deus é só. E aqui rompemos, Jesus. Olha o encontro do noivo. Aleluia. E o nome dele é? Pela segunda vez? Pela terceira vez? Guardemos esse nome. Imagina a Rebeca, o Eliezer, o servo mais antigo da casa de Abraão, o Eliezer trazendo a Rebeca. A Rebeca não ficou, da família, não, assim, seu pai com o outro, eu irei. Glória. Terminei que eu não. Onde é que está? Onde chega lá? Onde é que o Eliezer vem aqui? Vem aqui. Está vindo. O Eliezer fala assim, ele ouviu o Senhor. Quem é aquele?
Que a qualquer momento for glória. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. E vai aparecer. Amém, Deus. Meu amado. Assim como ele subiu na nuvem, quando ele foi a ascensão de Deus, ele subiu com a sua olha. Seria esse Jesus? Assim como ele subiu, então pode ser que ele vai voltar. Vocês vão encontrar com ele nas nuvens. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe. Vai ficar. Guarda essa palavra com alegria, gratidão. Glória a Deus. Porque não há Deus como o nosso Deus. Gente igual a gente. Glória a Deus. Está cheio disso. Muito cheio. Graça te teu filho. Deus te louvarei e te louvarei. Glória a Jesus. Tem muito diamante, muita pedra, muita pepita de ouro, mas está ainda escondido na terra, está lá, tem talento enterrado. Que o Senhor esteja nos despertando, nos lapidando para o real valor dessa obra. Igreja do Senhor, que será relatada a qualquer momento. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Os pezinhos firmados na palavra de Deus. Obrigado. Aleluia. Aí se está, Senhor, por favor, fala no meu coração. Que o Senhor vai falar no seu coração. Não tenha pressa. Fala. E glória. Que o Senhor abençoe. No trabalho dessa semana inteira, que a mão de Jesus sobre todos nós. Quem você vai ver? De pé? Graças a Deus. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Graça de Deus. Ele vem. Amém. O louvor ali que morre ali no cantor, né? Aleluia. Desejando se paz. Glória a Deus. Vamos trabalhar para Deus. Você deseja ir lá e para lá? Amém. Fique sabendo de uma coisa. O resto é comigo. A irmã Joana cantou assim: onde virá Deus, Ele está nos guiando. Não, rebanho, não, grande rebanho, não, é um pequeno rebanho nos guiando. Aleluia! Na saia, na vida da justiça, na segurança da tua palavra. A música já foi para lá e foi antes. Enviou o Consolador, o Espírito Santo, porque ele já preparou tudo lá, já está. Glória, já está preparado. O Espírito Santo pode subir. Amém? Cultos normais no semana. Não tem culto normal, não. Isso é normal. Graças a Deus. Nessa situação, vem aquela música engano. E o engano uma música brincando. Pode ter um louvor abençoado. Oremos. Pai eterno. Senhor, te louvamos, te adoramos. Ó Deus, pela palavra que o Senhor nos concedeu nesta noite. Continuamos, ó Deus, a pedir a tua misericórdia sobre nós. As bênçãos celestiais sobre nossas vidas. Sobre a tua igreja, Senhor, aqui. Ó Deus, sobre a tua casa de oração, sobre a vida do nosso bispo. Sustenta ele com teu braço. Fala com ele. Fala nas revelações da tua palavra. Fala na orientação da tua igreja. Jesus nos abençoa de maneira gloriosa. Sua casa, Senhor, seus assessores, seus ministérios, Senhor. Jesus te abençoa, sim, Senhor.
Ó Deus, a tua igreja em toda a terra. Abençoa os nossos familiares também. Usa de misericórdia com todos, ó Pai, para que haja salvação na vida. Ó Pai, que me restaura essa noite, ó Deus. Para, ó Deus, na semana, na comunhão com o Senhor, aguardando o Senhor da glória. Ó Jesus amado, a tua chegada, Senhor da glória. Jesus, nós não como desesperados, ó Deus, apavorados, como temos visto algumas coisas por aí, Senhor da glória, mas Senhor, ali, na tranquilidade do teu Espírito, aguardando o momento, Senhor, de nos encontrarmos com o Senhor. Pai Santo, muito obrigado. Fica conosco, Senhor. Abençoa a saúde das suas ovelhas, os irmãos, as criancinhas, ó Deus. Jesus, imuniza com os seus lares nesse tempo presente, Pai. Fica contigo, ó Deus. Ajuda, Pai. E agora leva para a cobertura do teu sangue a tua bênção e a tua paz, ó Deus. E livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre todos nós, sobre todas as ovelhas do Senhor em toda a terra. E o povo diz: amém. A paz do Senhor. Jesus está voltando. Oh, glória a Deus, aleluia.